empatia e hoje eu estou aqui com a Gigi porque uma girafa sempre é bem-vinda quando nós vamos falar de Marshall Rosenberg. Vou deixá-la aqui para ela ficar mais confortável na minha estante e então vamos explorar um pouco da história do Marshall Rosenberg porque ela nos ajuda também a entender muito do que viria a ser a comunicação não violenta que ele desenvolveu ao longo da sua vida. E só lembrando, este vídeo faz parte de uma série de princípios básicos da CNV que eu estou lançando aqui no canal, de tempos em tempos, quando sobra um tempinho de produzir alguma coisa. E se você quer continuar, caso você goste do material, se inscreva no canal e dê a sua sugestão também de temas que você gostaria de ver aqui. Então, vocês vão ver que eu vou dar umas olhadas aqui para o lado, porque eu tenho a minha colinha, minha memória para datas não é lá grande coisa, então eu vou também puxar algumas coisas aqui para não cometer erros. O Marshall Rosenberg foi um psicólogo, educador, escritor e mediador de conflitos norte-americano que nasceu em Canton, Ohio, em 1934. Ele era de uma família de judeus, uma família que era bastante amorosa, mas também tinha suas dificuldades, tinha seus conflitos. Os pais se separaram uma vez quando ele era menor, voltaram, depois quando ele era mais velho e estava saindo para estudar, eles se separaram novamente, mas eles levavam uma vida muito humilde, muito simples. E então, durante a Segunda Guerra Mundial, em 1943, a família se muda para Detroit, que era uma cidade muito maior e que estava vivenciando uma série de conflitos muito grandes e tensões sociais por causa do seguinte: os Estados Unidos estava recebendo muitos imigrantes. A cidade de Detroit era um polo, principalmente de indústrias de automóveis, mas que naquele momento, por causa da guerra, estava também sendo convertido em um centro de fábricas de suprimentos e materiais bélicos. E ao receber muitos imigrantes, muitos refugiados, começaram a crescer muito as tensões sociais, a questão do racismo, do antissemitismo. Então, uma semana depois da família do Marshall se mudar para Detroit, estourou um tumulto horrível que ficou chamado como Detroit Race Riot, que resultou em 34 mortos, mais de 400 pessoas feridas e em torno ali de 1.800 pessoas presas. Aquele episódio foi muito marcante para o Marshall Rosenberg porque, enfim, eles não podiam sair de casa, eles estavam com medo numa cidade nova e estava toda aquela tensão também. Eles, como uma família de judeus, tinham um antissemitismo muito forte naquela época. Não era só na Europa essa postura de preconceito com os judeus, ela também estava presente nos Estados Unidos, em algumas comunidades. Então, aquilo tudo foi bastante impactante. E o Marshall Rosenberg sempre teve um questionamento muito grande sobre o que estava por trás desse tipo de situação de conflito extremo, em que as pessoas chegavam ao ponto de matar um outro ser humano em função dos conflitos, assim. Então, ele começou a querer entender mais sobre isso. Em Detroit, havia uma disputa muito grande pelos empregos, então quando isso acontece, as crises econômicas acabam gerando muitas frustrações e busca por bodes expiatórios. E um desses bodes expiatórios, então, era a figura do imigrante, era a figura do judeu. Então, foi muito complicado aquele momento. E o Marshall Rosenberg, então, ficou com isso na cabeça. E ele levou esse questionamento até o final da sua vida, tentando entender como a gente pode lidar com esse tipo de situação. Quando o pequeno Marshall ali, com seus 9, 10 anos de idade, foi para a escola, ele também vivenciou o antissemitismo na pele, porque na própria chamada da escola, quando chegou no sobrenome dele, Rosenberg, logo alguns alunos identificaram que era um sobrenome de judeu e começaram a fazer um bullying com o Marshall, perseguições, chegaram a bater nele, e isso foi muito impactante também para a formação humana do Marshall Rosenberg, de se questionar por que raios
em função do meu sobrenome ou da minha origem, alguém se coloca na posição de me agredir sem eu ter feito nada, sem eu ter, enfim, pela minha própria existência, eu sofrer uma violência, ou outras pessoas sofrem violência, a questão dos negros, dos imigrantes. Ele começou a observar muito isso no seu dia a dia. E, por outro lado, ele também começou a observar muito um tio deles, o tio Julius, que cuidava da avó do Marshall Rosenberg, a avó materna, que estava sofrendo com uma doença chamada esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença bastante limitante. A avó dele estava precisando cada vez mais de cuidados da família, e esse tio Julius, que era, na verdade, genro dessa avó, ele se mobilizava muito no cuidado com ela, era muito afetuoso. Isso foi bastante marcante também para o Marshall, que era um modelo de compaixão, um modelo de afeto, um modelo de alguém que se doa para outra pessoa e estava se doando com muito cuidado, com muito afeto, com muita dedicação. Então, isso gerou esse questionamento: como é que o ser humano pode chegar ao ponto de matar outra pessoa em função da sua crença, em função da sua origem, em função da sua cor de pele, enquanto, por outro lado, o ser humano também é capaz de colocar todos os seus interesses pessoais um pouco de lado para cuidar de outra pessoa, para dedicar tempo a outra pessoa. Então, essa balança sempre foi algo que mobilizou muito o pensamento do Marshall. Então, aos poucos, foi meio natural essa aproximação do Marshall com a psicologia, já que ele sempre foi tão interessado pelo comportamento humano, pelas questões sociais. Então, ele começou a estudar, inicialmente na Wayne State University, depois foi para a University of Michigan, e recebeu uma bolsa de estudos do estado do Michigan para se formar como psicólogo. E ele começou a se destacar muito e também a se aproximar especialmente da psicologia humanista. O Marshall Rosenberg teve alguns professores que questionavam muito o modelo de patologização da psicologia, que era muito voltado para transtornos mentais, para a psiquiatria medicamentosa, e uma das principais influências do Marshall foi a psicologia humanista, em especial um professor muito famoso chamado Carl Rogers. O Carl Rogers, que desenvolveu a abordagem centrada na pessoa e que a gente consegue ver muito da base da CNV nas ideias do Rogers e do Maslow também, que é outro expoente da psicologia humanista. O Marshall foi muito estimulado pelo Carl Rogers a se envolver com grupos de pesquisa dele, a inovar, e isso é algo que o próprio Marshall fala, que ele foi muito inspirado pelo Rogers a buscar coisas diferentes, a inovar no pensamento, a não fazer mais do mesmo. Então, é muito interessante o quanto o Marshall, ao longo da vida, vai desenvolvendo, experimentando, explorando coisas novas e fazendo perguntas-chave que viriam a formar toda a ideia da CNV. Então, depois de formado, o Marshall começou a atender em alguns locais, em algumas clínicas de saúde mental, a trabalhar muito com famílias, a trabalhar muito com adolescentes em conflito com a lei. E no meio disso se aproximou muito com o tema da mediação de conflitos. O Marshall começou a observar na sua prática diária que muito do sofrimento humano estava ligado a questões sociais, às redes sociais, não no sentido de internet que a gente não tinha naquela época, mas as conexões humanas, o meio social em que uma pessoa estava inserida, em que ela estava conectada ou daqui a pouco desconectada. E então ele começou a observar o papel da linguagem nisso tudo, o quanto a comunicação poderia ser vital para ou gerar sofrimento, gerar transtornos, gerar dificuldades na vida de alguém, e quanto, pelo contrário, a comunicação poderia ser justamente algo a ser trabalhado para que a pessoa desenvolvesse seu potencial, conseguisse
ter um ambiente social saudável, cuidar das suas relações, da sua família, da sua escola, enfim, ele começou a ver isso e direcionar a sua prática neste caminho. Em 1961, ele recebeu o PhD pela University of Wisconsin Madison e ele começou a trabalhar muito com escolas, também com alunos com dificuldades de aprendizagem. E no meio disso, foi se envolvendo também ali nos anos 60, muito com a questão da mediação de conflitos nas escolas, porque até então, como eram as escolas nos Estados Unidos? Boa parte, né, das escolas eram segregadas, especialmente no sul, nos estados do sul. Começou o movimento para a integração entre crianças brancas, negras, de outras nacionalidades ou origens, e isso naturalmente trouxe conflitos iniciais, né? Era importante que fossem trabalhadas nessas escolas a questão do respeito, da convivência, e o Marshall começou a atuar muito nesse sentido e como um consultor, como um orientador dessas escolas. E também, nos anos 60, com os movimentos de busca pelos direitos civis, movimentos contra o racismo, pelo fim da segregação, com o feminismo, com os direitos das pessoas com deficiência, LGBTs, a gente tem todo esse movimento efervescente na década de 1960, e no meio disso se torna muito popular o conceito da não violência. O Martin Luther King, por exemplo, é um dos principais nomes que construía todas as suas táticas de ação com seus grupos de manifestantes dos movimentos sociais, pautada na não violência, que por sua vez ele foi se inspirar lá no Gandhi, na Índia, ele chegou a ir para lá, mas isso é outra história, não vou me deter muito aqui. Então, o Marshall Rosenberg também se inspira muito nessa questão da não violência, que se torna cada vez mais debatida na sociedade a partir dos movimentos que o Martin Luther King começa a organizar, a ter um destaque em âmbito nacional. E então, isso tudo vai se juntando ali na malinha, na bagagem do Marshall Rosenberg. E a partir da sua prática, em escolas, em atendimentos, em intervenções, em clínicas, comunidades, o Marshall Rosenberg começa então a organizar as suas ideias e estruturar o que viria a ser a CNV. Em especial, ali no início da década de 80, ele vai para um congresso em que ele realmente faz alguns contatos ali, que ele tem alguns insights muito bacanas, e ele vem, então, a publicar o livro A Model for Nonviolent Communication, um modelo para a comunicação não violenta, em 1983. Esse não é o primeiro livro do Marshall Rosenberg, ele tem outras publicações, mas que pelo que eu vi, não são tão direcionadas à CNV, eram mais questões de aprendizagem e tal, mas também não tenho como afirmar com certeza, porque esses livros são raridades e eu não consegui achar em lugar nenhum, então estou me guiando pelo título. Em 1983, ele tem essa primeira publicação que efetivamente fala no título sobre comunicação não violenta. E a partir disso, então, começa a crescer todo esse movimento. Em 1984, ele vai fundar o Center for Nonviolent Communication, o Centro pela Comunicação Não Violenta, o Centro para a Comunicação Não Violenta, que funciona até hoje e que é um instituto que promove a CNV no mundo todo, que é um dos meus sonhos também, fazer um curso com o pessoal desse instituto. Então, em 1984 que realmente a CNV começa a ganhar uma forma mais visível enquanto uma prática proposta pelo Marshall Rosenberg a ser reproduzida por outras pessoas através de workshops, de cursos, de materiais que viriam a ser desenvolvidos no centro. E a partir disso, o Marshall Rosenberg começa a ampliar ainda mais a sua atuação, começa a viajar para outros países, a ser chamado para muitas palestras, cursos, workshops e até mesmo na construção, enquanto um consultor de tratados de paz
entre grupos divergentes no mundo todo, até na Palestina, por exemplo. E uma curiosidade interessante é que Marshall Rosenberg leu Paulo Freire e se inspirou em algumas coisas dali também. Ele se inspirou principalmente nessa questão de promover a CNV de uma forma democrática, conectada com a vida das pessoas, a vida cotidiana. E também a gente pode ver ali também que a forma como a CNV questiona as relações de opressão também dialoga super bem com algumas coisas que o Paulo Freire desenvolveu. Achei esse um dado bastante interessante quando eu li o Marshall Rosenberg comentando que ele leu Paulo Freire e reconheceu ali coisas muito valiosas. No ano de 1999, a gente tem a publicação do livro Nonviolent Communication, A Language of Compassion, que é basicamente o livro mais famoso do Marshall Rosenberg, que é publicado no Brasil, é um sucesso de vendas, que aqui foi traduzido como Comunicação Não Violenta, Técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais. Então, eles deram uma mexida um pouco no subtítulo da obra, talvez por uma questão de marketing, porque, como eu já discuti aqui, eu acho, a gente tem algo de problemático de chamar a CNV de técnica, mas, enfim, o livro veio para o Brasil, foi traduzido para muitos outros países, e o Marshall Rosenberg basicamente passava a sua vida dali em diante viajando para lá e para cá, inclusive teve no Brasil e ali no início dos anos 2000, para ter uma ideia, teve ano ali em 2004 que eu achei a informação de que ele passou por 35 países, então o homem estava louco para lá e para cá e foi muito bacana isso porque ainda aumentou mais a popularização da CNV. E ele faleceu aos 81 anos de idade, em 2015, após uma vida muito rica, muito reflexiva e totalmente dedicada à compaixão, à empatia e ao desenvolvimento de uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais acolhedora. Claro que aqui o que eu trouxe é um resumo, porque a vida do homem é fantástica e para conhecer mais eu recomendo que você leia as obras do Marshall Rosenberg. Eu ainda quero fazer um vídeo falando sobre as leituras essenciais que nós temos disponíveis aqui no Brasil e espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Se cuidem!